Olá! Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo nas ideias do professor e jurista Valmir Pontes Filho. Vamos falar de liberdade, de tolerância, e é como as ideias deveriam circular por aí, né? Exato. É um tema super relevante sempre. Pois é, e a gente tem um material muito bom aqui, um texto que o próprio autor cedeu pra gente, fruto de muitos anos de estudo dele. Material denso, com certeza. A nossa ideia, então, é tentar entender os pontos principais do pensamento dele, né? O que ele diz sobre livre-arbítrio, causa e efeito, essa coisa de respeitar quem pensa diferente. E também a visão bem crítica que ele tem do que está acontecendo hoje em dia, que é um ponto forte do texto. Isso, o ponto de partida que ele dá é bem interessante. Essa liberdade de escolha, o tal do livre-arbítrio, coloca a gente de cara com as consequências do que a gente faz e com essa necessidade de respeitar o outro. Que ele acha que está difícil hoje, né? Exatamente, ele sugere que isso virou um desafio enorme. Então, vamos desempacotar isso aí. O texto começa bem por aí, né? Com essa ideia do livre-arbítrio como algo fundamental. Correto. Ele coloca o livre-arbítrio como essa capacidade nossa, sabe? De pensar, de agir por conta própria. Uma liberdade que ele até atribui a uma origem divina no texto. Uhum. Mas o mais interessante é como ele já conecta isso direto com responsabilidades. Não é só liberdade. Faz sentido? E que responsabilidades seriam essas que ele aponta, assim, mais diretamente? Bom, ele foca em duas consequências principais. A primeira é o que ele chama mesmo de lei de causa e efeito. Ah, sim. Aquela ideia de que tudo que vai, volta. É por aí. A ideia é que toda ação, todo pensamento que a gente expressa, bom ou ruim, gera uma consequência. Não tem jeito. Isso em todos os níveis, né? Físico, espiritual. Exato, ele menciona os dois planos. É tipo, você não escapa do resultado das suas escolhas. A liberdade, então, está amarrada nessa responsabilidade. Não dá para separar. Ou seja, não existe almoço grátis, como dizem. A liberdade tem seu preço, suas consequências. Precisamente. Tem um peso, né? E a segunda consequência direta que ele tira dessa liberdade toda é o direito à divergência. Explica melhor isso. Se cada um de nós é livre para pensar do seu jeito, a lógica que o autor segue é: eu não posso impedir o outro de pensar diferente de mim. Ok. E mais, não posso impedir que ele expresse esse pensamento diferente. Ele é bem claro nisso, ele diz: se não desejamos para nós um silêncio imposto, o mesmo não devemos querer para o próximo. Entendi. É uma via de mão dupla. Exatamente. O que eu acho central aqui é essa conexão, sabe? A minha liberdade de pensar só existe de verdade se eu respeito a liberdade do outro, mesmo que ele pense o oposto. E como essa base mais filosófica, digamos assim, de liberdade, responsabilidade, como ele conecta isso com o debate de ideias na prática, no dia a dia? Parece que ele vê um contraste grande aí, né? Ele vê, sim, um contraste bem forte. Por um lado, ele descreve o cenário ideal, né? O confronto de ideias, mesmo que sejam totalmente opostas, como algo que pode ser bom, enriquecedor. Que ajuda a gente a aprender, a ver por outros ângulos. Isso, uma forma de ampliar o conhecimento, de melhorar o entendimento. Só que para isso funcionar tem uma condição: respeito mútuo. Tem até uma frase dele que resume bem: ter alguém como opositor não significa tê-lo como inimigo a ser abatido. Esse é o ideal. Isso. Exatamente. É aí que a análise dele fica mais crítica. E eu diria até preocupada. Ele lamenta o que ele enxerga como uma banalização de reações violentas. Violentas mesmo, tipo crime. Chega a isso, sim. Reações criminosas por causa de uma simples discordância de opinião. Aquele debate respeitoso que ele valoriza, que faz a gente crescer, parece que está sendo trocado por hostilidade, agressão. É o que a gente vê muito em rede social, por exemplo. Pois é. Ele até pergunta no texto de forma retórica: é isso, todavia, o que temos presenciado nos atuais dias? Desgraçadamente, não. O interessante é pensar em como ele percebe essa mudança, essa deterioração do debate. Não é só discordar, é a forma como se discorda. E essa preocupação dele vai além, né? Pelo que eu entendi, ele chega a condenar atos bem específicos de forma muito direta. Muito direta e muito forte.
O texto não usa meias palavras. Ele classifica como intolerável, inadmissível, o ato de assassinar-se fria e calculadamente alguém que divulgue ideias diversas da sua. A condenação é categórica. Pesado. E ele menciona outras formas de violência também, não só matar. Sim, ele amplia. Condena também o que ele chama de submeter opositores políticos a tratamentos degradantes. Usa umas palavras bem fortes, tipo verdadeiras torturas mentais, espirituais e até físicas. Nossa. E ele faz um alerta importante aqui. Mesmo que essas coisas sejam feitas em nome de defender dogmas, sabe? Crenças que parecem inquestionáveis, que podem até parecer legítimas. Entendi. O autor argumenta que, na prática, muitas vezes, isso é só uma desculpa para fins que ele chama de ímpios, degradantes e injustificáveis. Entendi. É uma crítica forte a usar a violência como ferramenta, mesmo que disfarçada de algo nobre. Sem dúvida. E o ponto-chave que o texto levanta é que essa condenação toda não é só baseada na lei dos homens, na lei formal. Ah, não. Em que mais, então? O argumento principal dele é que esses atos violam, antes de tudo, leis morais, leis éticas que são fundamentais, que ele considera naturais, como se fizessem parte da nossa natureza humana, sabe? Entendo. Algo mais profundo. Exato. Se a gente junta isso com todo o resto que ele fala, o que aparece é uma defesa muito firme da dignidade humana, que estaria acima de qualquer ideologia, de qualquer dogma, de qualquer justificativa política para a violência. É a pessoa, a humanidade dela, que está em primeiro lugar. E essa questão de justificar a violência parece ser um ponto bem sensível para ele, né? Ele até cita uma frase que viu e que o chocou. Sim, ele conta que ele é um insight, uma coisa que ele descreve como revoltante afirmação. A frase era: o oprimido tem direito à violência. E ele discorda totalmente disso. Totalmente. A rejeição a essa ideia no texto é absoluta. Nesse ponto, para ele, não tem meio termo, não tem relativização. Violência é violência. E essa indignação dele se espalha para como ele vê certas reações na sociedade. Se espalha, sim. E de um jeito bem contundente. O texto mostra uma perplexidade, sabe? Uma indignação ao ver profissionais que, pela profissão, deveriam ter um compromisso ético especial. Tipo quem? Ele cita jornalistas, advogados, juízes, até médicos. Ele lembra do juramento de Hipócrates. Profissionais que, segundo ele, parecem sentir prazer, deleitar-se com notícias de assassinatos brutais de ativistas, por exemplo. Nossa. Ou com a aplicação de sentenças na justiça que ele dá a entender que são pesadas demais, talvez injustas. O jeito que ele descreve isso sugere uma perda de sensibilidade moral mesmo. O que faz a gente pensar na responsabilidade desses grupos, né? Se quem deveria cuidar da justiça, da informação, da saúde, parece indiferente ou até feliz com a brutalidade, é preocupante. Exatamente. O texto liga essa postura ao que ele chama de um cenário de desumanização e impiedade. A crítica parece mirar numa aparente normalização da violência, do sofrimento do outro, como se a empatia estivesse sumindo. Levanta questões sérias sobre o papel de quem forma opinião, de quem atua no Estado, na sociedade civil. Com certeza. Quando a violência contra o outro, o diferente, o opositor, não só é aceita, mas talvez até celebrada. Que tipo de sociedade a gente está formando? Essa parece ser a grande angústia do autor ali. E diante desse cenário todo, que ele pinta com cores tão sombrias, o texto aponta alguma saída, alguma luz no fim do túnel? Aponta. Diante dessa intolerância, dessa violência, dessa desumanização que ele critica tanto, a postura que ele defende é a da caridade universal. Caridade universal. O que ele quer dizer com isso? Ele enfatiza que a gente precisa tratar a todos, e o todos aqui é para valer, incluir adversários, até inimigos, com caridade. E essa atitude tem que passar por cima de qualquer barreira, sabe? Ideologia, religião, cor da pele, dinheiro, nada disso deveria importar. E essa caridade seria o que exatamente, no sentido que ele usa? Não é só dar esmola, imagino? Não, de jeito nenhum. É muito mais ampla. O texto descreve essa caridade como algo que traz consigo a tolerância, a misericórdia, a humildade. Ah, entendi.
É mais uma postura de vida. Isso. É uma caridade ativa que aparece no respeito real, na compaixão sincera, na tentativa de entender o lado do outro, mesmo que você discorde totalmente. O autor vê essa caridade universal como o remédio direto para essa desumanização e impiedade que ele critica. Faz sentido. Seria um antídoto, então. Exatamente. É um chamado ético forte para a gente tentar restaurar um senso de humanidade comum nas relações, justamente onde elas parecem mais quebradas pelas brigas, pelas divergências, quase como um princípio para reconstruir as coisas. É como se ele dissesse: se a raiz do problema é a falta de respeito pela liberdade e pela dignidade do outro, a solução tem que passar por afirmar esses valores de novo, ativamente, através dessa caridade. Exato. É tentar construir ponte onde parece que só tem muro. É apostar na humanidade que a gente tem em comum, mesmo no meio do conflito de ideias. Entendi. E o texto termina num tom bem sério, né, com um alerta final sobre o momento que a gente vive, especificamente aqui no Brasil. Sim, o final do texto tem uma observação bem pesada. Ele classifica como parte de um trágico momento da vida brasileira. E a afirmação é forte mesmo. Ele diz que chegamos num ponto em que o simples cogitar de algo se torna crime punível com prisões descomunais e desumanas. Nossa Senhora, o simples cogitar de algo se torna crime. Isso é impactante. Vindo de um jurista, então. Exato. Carrega um peso enorme. E o que a gente pode tirar dessa afirmação final, pensando em tudo que a gente discutiu antes sobre liberdade de pensamento? Olha, essa observação final meio que amarra tudo, né? Se ele começou defendendo com unhas e dentes o livre-arbítrio, a liberdade de pensar como algo sagrado, esse alerta, no fim, sugere que essa liberdade estaria correndo um risco muito sério. Uma ameaça real. Sim. A ideia de que não só falar o que pensa, mas o próprio ato de pensar, de cogitar, como ele diz, possa virar crime e levar a punições extremas, descomunais e desumanas, são as palavras dele, é algo muito perturbador. Com certeza. Levanta questões muito graves sobre os limites da liberdade de expressão, sobre o processo legal justo, sobre se as penas são proporcionais e sobre qual é o papel do Estado em relação ao que cada um pensa na sua cabeça. É um sinal de alarme que ecoa toda a discussão anterior sobre tolerância e respeito pela divergência. Dá pra ver uma linha de raciocínio muito coerente no texto todo, né? Desde aquela base filosófica lá do começo até essa preocupação final com a prática jurídica e política aqui. Sem dúvida. Tem um fio condutor muito claro que atravessa o texto inteiro. A defesa da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, a responsabilidade que vem junto com isso e a crítica muito forte a tudo que ameaça essa liberdade. Seja a violência física, seja a intolerância no debate, seja a indiferença ética ou, no limite, como ele alerta, a criminalização do próprio pensamento. Então, só para a gente amarrar os pontos principais que a gente tirou dessa análise do texto do professor Valmir Pontes Filho. A gente começou com o livre-arbítrio como base, que gera a lei de causa e efeito e o direito de pensar diferente. Vimos o ideal do debate com respeito contraposto a uma realidade que ele vê como violenta e intolerante. Uma realidade que ele condena muito, incluindo quem justifica a violência ou quem fica indiferente. Isso. E, como resposta, ele propõe a caridade universal, que inclui tolerância, misericórdia, humildade. E fecha com aquele alerta bem sombrio sobre a possibilidade de se criminalizar o pensamento no Brasil de hoje. É uma ótima síntese dos pontos centrais, sim. E talvez, partindo disso tudo, uma questão que fica para quem está ouvindo a gente pensar. Algo que o texto provoca, mas, sim, não dá uma resposta pronta, né? Seria, como é que a gente coloca em prática essa caridade, essa tolerância, esse respeito que o autor defende no nosso dia a dia? Principalmente quando a gente encontra online ou mesmo cara a cara, umas visões que a gente acha não só diferentes, mas talvez erradas mesmo, ou até ofensivas. Exato. Onde é que está o equilíbrio entre ser tolerante e também ser firme no que a gente acredita? É complicado. Ou, olhando por outro ângulo, pensando naquela tensão que está no texto, como defender tanto a liberdade de expressão, como ele faz, e ao mesmo tempo saber o que fazer com discursos que parecem passar do limite, que incitam o ódio, a violência que ele mesmo condena.
Qual o critério para separar uma coisa da outra? E quem decide isso? São dilemas bem complexos que essa leitura traz para a gente. Não tem resposta fácil, mas que o texto do professor Valmir Pontes Filho com certeza nos força a encarar e a pensar criticamente sobre eles. Exatamente. É um convite à reflexão. Pois é, e com essas perguntas no ar, a gente encerra essa nossa conversa de hoje.